Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. O dia de todos os santos e santas de Deus é o dia 1º de novembro. Mas, excepcionalmente aqui no Brasil, quando o 1º de novembro não cai num domingo, ele vai para o domingo, porque é uma solenidade, é missa de preceito, para que assim fique mais fácil a todos os fiéis poderem participar. Ontem nós celebramos finados, os que morreram. E um dia após finados, a igreja celebra todos os santos e santas. Aqueles todos que nós sabemos o nome, que a igreja reconhece como santo e santa, porque foram canonizados, porque tem os milagres pela sua intercessão comprovados. Mas também todos os santos e santas que a gente talvez não tenha notícia, não saiba o nome, mas que estão na glória de Deus e de lá intercedem por nós, pela nossa santidade, pela nossa santificação, para que a gente nessa vida desperte, saia do pecado e possamos viver as bem-aventuranças como eles viveram também. Portanto, ontem era dia de nós celebrarmos, fazermos memória e rezarmos pelos fiéis defuntos. Hoje o Evangelho fala para nós os vivos. Então são 3 conceitos de eclesiologia, ou seja, sobre igreja, para a gente entender aqui, uma pequena catequese. Nós, os vivos, somos a igreja militante. Significa a igreja que luta, a igreja que combate para alcançar a vida eterna, para alcançar o céu, que combate para adquirir as virtudes, as bem-aventuranças. Ontem, dia de finados, a gente se lembrou da igreja padecente, a igreja que está no purgatório. E hoje essa solenidade nos ajuda e nos coloca o olhar e o louvor para a igreja gloriosa, a igreja que está no céu, a igreja que já alcançou a glória, os santos e santas de Deus. Nós somos os militantes, nós estamos no esforço. Celebramos hoje a igreja gloriosa, a igreja do céu, daqueles que já chegaram. E ontem era dia da gente se lembrar e rezar pela igreja padecente, a igreja que está no purgatório. E aqui, mais um minutinho de catequese para nós. Ontem era dia da gente rezar pelos nossos falecidos, mortos. Porque, meu irmão, minha irmã, vamos entender uma coisa aqui. Um bom número de pessoas vai para o inferno. Ele existe, não está vazio. E existe uma série de pecados que nós conhecemos, os assim chamados pecados mortais, que nos excluem da comunhão com Deus, que levam para o inferno. A igreja nunca disse, nunca apontou ninguém no inferno, nem o Hitler. Agora, o que ele fez por merecer, fez, né? E aqui que está, querido. A gente não pode dizer que ninguém está no inferno. Não podemos dizer isso, porque nós não conhecemos os caminhos de Deus, da sabedoria e da misericórdia do Senhor. Agora, dá para a gente conhecer um caminho que leva para lá. Exemplo, bobo. Todo aluno que senta no fundão repete de ano? Não. Mas se você quer tirar nota vermelha e repetir de ano, qual é o melhor lugar para você sentar na sala? No primeiro ou no fundão? No primeiro? Acorda, Nani, presta atenção na pergunta do padre, irmão. Vou de novo aqui, só quem está vivo. Se você quer repetir de ano, e você está na escola ou na faculdade, qual é o melhor lugar para você sentar? Você quer repetir de ano, você quer jogar o ano fora. Qual é o melhor caminho para reprovar de ano? Sentar no primeiro banco, no queixo do professor, ou sentar no fundão? Na frente ou no fundão? Todo aluno que senta no fundão repete de ano? Mas é o melhor caminho. Estamos de acordo? Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, quando vê o Juninho ou o Joãozinho indo sentar no fundão, o que você fala? Ah, meu Deus. Não é isso? Então, irmãos e irmãs, existem pecados e existe um bom número de pessoas que vai para o inferno. Quem eu não sei, mas existe e não fica vazio. Uma minoria, mas minoria mesmo, quando morre, vai para o céu. Para o céu. A maioria de quem for salvo não vai para o céu, vai para o purgatório. E eu quero que você preste atenção no que eu estou explicando para você nunca mais fazer confusão, para você entender de uma vez por todas. 99% de quem se salva não vai para o céu, vai para o purgatório, porque a palavra de Deus diz assim: irmãos,
Paulo diz: aspirai à santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Agora vamos trazer para nós aqui. Vamos pensar que todos nós que aqui estamos, vamos morrer hoje ainda. Ou durante a missa. Nós vamos morrer hoje. Hoje é dia da gente morrer. Deus nos livre e guarde. Mas deve haver algum número, talvez considerável, de nós que vão para o inferno. Dá para contar nos dedos de uma mão aqui, e é muito, hein? Os que de nós aqui, e eu me incluo, iríamos para o céu. Porque quem de nós hoje está em estado e maturidade de santidade? Todos nós morreríamos hoje, e vamos acreditar, que talvez a gente não fosse para o inferno. Afinal de contas, padre, eu não estou no adultério, não estou desgraçando a vida de ninguém, não estou contrariando objetivamente a lei de Deus. Mas a gente morre com 1 milhão, com um caminhão de imperfeições, de pequenas impurezas. Então, gente, nós vamos tudo para o purgatório. Fazer o que no purgatório? Purgar. No fogo da misericórdia e da santidade de Deus, purgar as nossas imperfeições, que a gente vai carregando e insiste, às vezes, em carregar, ou não se preocupa de deixar para trás ao longo da nossa vida. E aí lá no purgatório, o purgatório só tem uma porta nele. Quando você está lá no purgatório, chega a tua vez e abre a porta, essa porta dá direto onde? No céu. Ninguém que está no purgatório vai para o inferno. Todo mundo que está no purgatório está salvo. E está lá se santificando. Então é o tempo de purgar. E ontem era o único dia do ano, mais específico, onde a gente como igreja se reúne para fazer lembrança e memória dos nossos que faleceram, que a gente crê que não está no inferno, mas que tinha os seus defeitinhos e defeitões, e a gente então reza uma missa por eles, oferecendo todos os méritos e merecimentos de Jesus Cristo no sacramento da missa, em favor dos nossos falecidos. Mas aí, ontem, com o pouquinho de gente que tinha aqui na missa, eu fiquei pensando uma coisa. Falei, eu acho que a parentela falecida dos meus paroquianos piquirienses deve ser uma parentela tudo de gente santa. É por isso que tem tão pouca gente nessa missa hoje aqui. E aí eu fiquei com a impressão, depois lá fora você me corrija se eu estou errado, eu me despreocupei. Não, eu falei, não vou ficar preocupado não, acho que não é falta de catequese, não deve ser isso. Vou ficar tranquilo. É que o vô, a avó desse povo meu aqui do Piquiri que morreu, ele deve ser neto do Papa João Paulo II, da Madre Teresa de Calcutá. O tio dele foi o São Francisco de Assis, né? A irmã da mãe dele é a irmã Dulce. Esse povo que já não precisa mesmo que a gente venha oferecer uma missa por eles, fazer um jejum, rezar um terço por eles. Fiquei muito aliviado, porque eu já estava achando que era falta de entendimento da sua parte, ter vivido o feriadão ontem sem ter rezado pelos seus falecidos. Então, meu irmão, minha irmã, se quando você olha para trás ou olha para o cemitério, os seus que lá estão, não estão no número desse tipo de gente, desse nível de fé e de santidade, seria bom você começar a rezar pelos seus. Ontem em Cascavel, teve um retiro, né? Estava tendo até agora domingo à tarde um retiro de jovens, fui lá pregar. E aí fazendo a pregação, fui brincar com um, eles usavam um crachá, tinha um que o nome dele era Nelson. E Nelson é o nome do meu falecido vô, pai da minha mãe. Que, segundo dizem, e do pouco que eu me lembro, era um homem bom, trabalhador, gostava das coisas certas, se dedicou à família. Mas bebia, que Nossa Senhora, deu um trabalho para a avó. Ficava bravo, nossa, é um homem correr. Às vezes tinha que dar uma apartada lá. Aí, quando eu vi, pregando lá, Nelson, falei, rezei missa hoje cedo, lembrei dele. Mas me veio na pergunta, o vô acho que fez 30 anos que o vô faleceu, 29. Eu pensei comigo, vai que o Nelson ainda está purgando. Nem sei se a minha avó está acompanhando agora, mas ela diz, não, mas o vô foi um homem bom. Vó, não estou dizendo que o vô não foi um homem bom. Não, mas seu avô foi um homem trabalhador. Eu não estou dizendo que ele não era trabalhador, mas que ele foi cachaceiro. Ele foi. Ele deu trabalho. Que é aquilo? Não pode. E fiquei pensando, será que o Nelson Marcato ainda está purgando? Aí na volta, 2 terços nele, para ajudar ele.
terminar de purgar, para a porta dele abrir e ele subir para o céu. Então, meus irmãos, a igreja militante somos nós, a igreja padecente foi ontem, e hoje nós temos o olhar na igreja gloriosa, a igreja do céu, daqueles que viveram as bem-aventuranças e lá estão como modelo e intercessores nossos. E aí, a palavra de Deus hoje, no refrão do Salmo, diz assim, olha que interessante isso, é assim a geração dos que procuram o Senhor. Isso aqui para te ajudar a entender, você e eu, uma coisa. O Evangelho, os mandamentos e as bem-aventuranças não têm época. É assim a geração dos que procuram o Senhor. O povo que vai ser salvo, o povo que vai para o céu é assim. Preste atenção no que eu estou querendo me expressar aqui. Quantas vezes a gente já não disse assim, nossa, padre, a geração de hoje em dia é diferente. Os adolescentes, essa geração de moleque de hoje em dia, de menino, é diferente. Geração significa uma época, costumes, um grupo de pessoas dentro de um determinado período de tempo. Não é assim? É que você é de outra geração. E aí mudou o jeito de cortar cabelo, a cor da roupa, né? Mudou tanta coisa. Quando você pega suas fotos de mais novo, mais jovem, você não dá graças a Deus que as coisas foram mudando? Lembra que a senhora usava aquela calça aqui em cima do umbigo assim? Aquele cintinho fino amarelo ficava balangando, aquele cabelo enorme, aquela calça, boca de sino, um verde musgo, aquela coisa que você fala, gente, que tragédia que saiu. E as coisas foram mudando. E não param de mudar, tanto é que de vez em quando uma calça boca de sino volta a ser cool, é vintage, sei lá o que é. Só que o salmo que está no meio da liturgia de hoje, que nos fala da santidade, está dizendo o que para nós, meus amados? É assim, pá! Está aqui, ó. Esses são os termos. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Meu irmão e minha irmã, mudou o jeito de cortar cabelo, mudou o tamanho da roupa, da saia, a cor, mudou. Mudou do disco de vinil para o CD, para o pendrive, agora nem isso mais. Mudou. Mas é assim a geração dos que procuram o Senhor. Tem coisa que não muda. Tem coisa que é assim. E buscar ao Senhor nos coloca em uma geração que sobrevive ao tempo, que não está nem moderna nem atrasada, simplesmente é, porque Jesus é. Ele não foi nem vai ser, Ele é. Céus e terra passarão, minha palavra não passará. Ele é. Então, com relação, irmãos, a tudo aquilo que é útil, pertinente e necessário à nossa santificação e salvação, não existe está na moda, não está na moda, podia, despodia. É. Simples assim. É. Como 2 mais 2 é 4, menos 1 é 3. É. E aí, então, é assim a geração dos que procuram o Senhor. E o Salmo vai dizer como é que é essa geração. Mãos puras. Mãos puras. O que isso te sugere? Pensa em você. Hoje eu não vou desenhar tudo na homilia, não. Hoje eu vou deixar você concluir. Quem tem é assim, ó, mãos puras. O que isso te sugere? O que isso diz para você? Você não é bicho? Você não é burro? O que isso te sugere? Mãos puras. Inocente coração. O que isso te sugere? Conclua você mesmo aí. Semana passada teve um evangelho que Jesus disse assim, né? Por que não discernis por vós mesmos o que é justo? Pensa aí, depois vocês me contam. Não é possível que vocês não sabem nada. Nós somos capazes das coisas. Vamos lá. A geração dos que buscam o Senhor. Quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, os pensamentos, para aquilo que é criminoso. O que isso te sugere? Mentalidade. Mão, coração e cabeça. Mão, pensa aí, o que isso te sugere? Coração e cabeça. E por último, as bem-aventuranças. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas a primeira leitura, então, que nós ouvimos, é a visão de São João do céu. É a visão do Apocalipse. O livro do Apocalipse, tudo que está escrito aqui explica tudo que aconteceu até hoje,
tudo que vai acontecer da manhã para frente e tudo que está acontecendo no próprio hoje. É o livro da revelação, com o qual a gente entende a história, a dinâmica de Deus com o mundo e com as coisas. Então, olha o que diz a palavra, que São João viu o céu e que ele gritava em alta voz, era já quase o fim dos tempos, os anjos que tinham o poder de danificar a terra. A terra. Ou seja, a paga e a consequência do pecado, a ira de Deus, a justiça de Deus, as consequências das coisas que a gente faz como pessoa, como sociedade, a destruição. Aí diz lá, não façais maus aos servos do nosso Deus. Vi então o número daqueles que tinham, até que tenhamos marcado na fronte os servos de Deus. A marca na testa, meu querido. Quando você participa de uma missa e ela tem batizado, qual é o primeiro gesto que o padre faz sobre a criança que vai ser batizada? Uma cruz na testa. Portanto, aqui que está, a gente vive num mundo difícil, mas nós precisamos ter esperança. Quem tem a marca na testa do Cristo, quem vive no Cristo com essa marca na testa, vai ver o mundo se quebrar, vai ver muita coisa piorar, vai ver muita coisa desandar, mas você não precisa perder seu sono, nem sua fé, nem entrar em certos medos, teorias da conspiração. Tem gente que vive esperando alguma coisa. Eu não, porque eu tenho uma marca na testa. Olha aí do seu lado, vê se tem alguma coisa na testa. Deixa eu ver como é que está aqui. Olha aí do seu lado, aí do seu aí. Tem a marca na testa, a marca da fé, a marca do Cristo, a marca do Evangelho. E aí então ele disse ali a palavra, né? Que ele viu depois disso uma multidão imensa de todas as nações, tribos, raças, não dava nem para contar, e todos eles de pé diante do trono e do Cordeiro, glorificando a Deus, proclamando a salvação. Você imagina, gente, para São João, que era um judeu, há 2000 anos atrás, num tempo que não tinha fotografia, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada. O que um judeu, que sempre foi judeu, viu? Judeu. De repente ele tem uma visão do céu e ele vê raças, tribos, línguas, nações que ele nunca tinha visto. Os africanos, aqueles negão grande, forte, só no batuque. Os japoneses, com aqueles olhos que a gente não sabe como é que consegue ler. E ele viu o quê? Que o Evangelho é para todas as culturas, o Evangelho é para todo ser humano. Porque Jesus Cristo é maior do que o hoje em dia é assim, ou até hoje foi assado. Jesus é a plenitude, então é para o negão, é para o branquinho, é para o japonês, é para o alemão, é para todo mundo. E eles glorificavam a Deus com todos os povos, línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. É por isso que na Santa Missa, quando o Cordeiro desce nesse trono aqui na hora da consagração, a gente se ajoelha em sinal de reverência, de adoração, e em sinal que a gente mergulha na morte de Cristo. Na hora da consagração da missa é a hora onde eu digo, Senhor, eu quero morrer também com o Senhor. Mas é por isso também que assim que o padre diz, eis o mistério da fé, a gente já vai se levantando e fica a oração eucarística em pé, como está escrito aqui, em pé, sinal da prontidão, sinal de quem atravessou, sinal de quem venceu, em pé diante do Cordeiro. E aí nós damos a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa ação de graças, porque a Ele pertence, diz, a salvação. Muito bem, visto tudo isso, São João ficou, você pensa, você tendo uma visão dessa, você pensa você tendo um arrebatamento desse. Aí um ancião, um anjo velho, falou assim, ô João, me fala uma coisa, quem são esses, essa multidão incontável, vestidos com roupas brancas, e com essa palma, esse ramo verde, né, do Domingo de Ramos na mão, de onde que veio esse povo, João? E São João, que nunca tinha visto um japonês, que nunca tinha visto um africano, que nunca tinha visto aquele povo branco igual alemão, falou assim, eu não sei, meu senhor, o senhor é que sabe de onde é que veio esse povo todo aí. E aí, minha gente, olha que lindo. Estes são, o anjo diz para ele, João, estes são aqueles que aqui chegaram, e que você vê todo branquinho, com a palma da vitória na mão. Estes são os que vieram de Alto Piquiri, Moarama, Cascavel, Brasil, Portugal, Itália. Estes são os que vieram
da grande tribulação. Meus irmãos, quantas vezes a gente já não experimentou essa vida como uma grande tribulação? E aqui está o ponto. Na tribulação que você vive, eu vivo. Nas tribulações que ainda vamos viver, as tribulações fora de nós, as tribulações dentro de nós. A tribulação. O evangelho que a gente ouviu hoje, feliz, bem-aventurados, e Jesus propõe bem-aventurado significa bem encaminhado. Aventura é um modo de dizer estrada também. Não é fácil andar nesse caminho, muitas vezes é uma tribulação. Vencer-se a si mesmo, renunciar ao pecado. E aqui está, meus irmãos, nas tribulações, o que a Bíblia está nos ensinando hoje, meus amados? Os que vieram, olha para mim que você entende, não dorme. Os que vieram da tribulação, e não os que ficaram atolados na tribulação, afogados na tribulação, grudados na tribulação, escravizados na tribulação, cada um de nós tem as suas. Mas os que vieram, atravessaram a tribulação. Meu irmão, pecado existe para ser vencido, tribulação existe para ser atravessada. No céu não tem, nem nunca terá alguém que lá está ou lá chegou, carregando as suas tribulações, seus pecados de estimação, porque hoje em dia, antigamente, porque se fosse ver eu, não tive pai, não sei. São os que vieram da tribulação, essa é a nossa experiência cristã nessa vida. O que nós vamos fazer com as nossas tribulações? Nós vamos abraçar e ficar amigo? O que nós vamos fazer com a nossa tribulação? Vamos arrumar um modo de se auto-justificar? O que nós vamos fazer com a nossa tribulação? É preciso vir, atravessar, desatolar, ir saindo para chegar lá. João, esse povo que você está vendo, filho, eles vieram da tribulação, não foi de qualquer lugar, não. Ir da tribulação, meu irmão. Vieram da tribulação. E chegaram aqui como? Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Diga comigo, lavar. Diga comigo, alvejar. Irmãos e irmãs, olha que lindo. Quem é que está no céu? Quem na tribulação da vida, eles lavaram, se lavaram e se alvejaram em autoajuda, em meditação transcendental, em mudar um Y no nome, para mudar a lua que passa atrás de Sagitário, porque o teu ascendente é Escorpião. Se lavaram onde? Na mulher que está adesivando os postes aí agora, precisa de dinheiro, marido, trago. Ai, meu Deus do céu. Se lavaram onde? No pecado dos outros? Quem é você? Porque é a filha da Dona Maria que também vive na igreja. No que se lavaram? Na miséria alheia, porque se for ver, solta ninguém. No que se lavaram? No sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E onde é que tem desse sangue aí para a gente se lavar? Em 3 momentos. Primeiro, o sangue do Cordeiro nos lava pelo sacramento do batismo. No batismo, todo pecado é perdoado. Seja o pecado original de uma criança que ainda nem pecou, ou seja, do adulto que pede o batismo quando adulto. O sangue do Cordeiro depois nos lava de novo, nos alveja de novo, no sacramento que atualiza o batismo. Bem entre aspas, é como um rebatismo. É como batizar-se de novo, que é o sacramento da confissão. Toda vez que a gente se confessa, quando o sacerdote faz a oração de absolvição e o sinal da cruz, misticamente sobre nós cai de novo o sangue do Cordeiro. Pergunta para quem está do seu lado, faz quanto tempo que você não toma um banho com o sangue do Cordeiro? Faz bastante tempo já? Como é que está? Hein? Está tomando banho sempre no sangue do Cordeiro? Faz quanto tempo que você não se lava no sangue do Cordeiro? Faz assim comigo. Faz quanto que é a alma, né? Vai lá. Eita, nossa senhora, meu Deus do céu. E meu irmãozinho, deixa o pai dizer uma coisa. Chega uma hora que não adianta passar perfume por cima. Já te aconteceu de você chegar muito atrasado? E você
Minha sangue de Jesus, e agora o certo era tomar um banho, mas você já está atrasado. Quem nunca, né? Pegou aquele aerosólzão aí e foi. Resolve. Piora, meu irmão. Tem que tomar banho. Tem que ir lá, tirar a roupa, ficar pelado, tomar banho. Pergunta para quem está do seu lado, faz quanto tempo que você não toma banho no sangue do Cordeiro? Ai, padre, o senhor não vai lá em casa jogar uma água benta depois que você se lavar no sangue do Cordeiro? Então não precisa não, a gente morre encapetado. Eu tenho vergonha. É assim que é. Queridos, olha lá, que se lavaram no sangue do Cordeiro pelo batismo, pela confissão, e quando a gente está em dia com Deus, né? Pelo sangue do Cordeiro em toda a Santa Missa, no cálice, o sangue do Cordeiro que nos lava. Só que aí você também fez já essa experiência na sua vida. Lavou, ficou limpo. Mas às vezes, apesar de limpo, fica encardido. Quanta roupa você já parou de usar, deu para alguém, desfez, porque ela está suja? Não, mas ela está encardida. É preciso lavar, e se lavou, mas está encardido, tem que alvejar, pôr de molho. É a vida de oração. É a oração diária, é a leitura da palavra, é o terço, é a perseverança nas práticas espirituais que vão nos desencardindo, vão nos pulindo. Meu irmão, nós precisamos ter alguma determinação com isso, meus queridos, senão a gente vai ficando encardido, e tudo que é encardido acaba sendo jogado fora como se tivesse sido sujo, ou estivesse sujo. Então quem é que está no céu? Quem atravessa a tribulação, e quem nessa vida se lava e se purifica no sangue do Cordeiro. E aí, nós ouvimos a segunda leitura, caríssimos. Vede que grande presente de amor Deus nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Gente, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade mais profunda, primeira e última. É isso aqui que deve determinar minha vida e sua vida. Eu sou filho de Deus. Que lindo isso! Que dignidade é essa? Eu sou filho de Deus. E aí ele diz algo maravilhoso. Se o mundo não nos conhece, não nos valoriza, é porque não conheceu o Pai. Minha gente, vamos parar de se doer tanto. As pessoas têm problema, não é com você, não é comigo, não. As pessoas têm problema é com Deus. Nossa, padre, meu marido quer ver o diabo, não quer ver o Senhor. Ai, desculpa falar. Filho, o teu marido tem problema com Deus, não tem problema comigo. Quantos aqui não queria me ver nem pintado? Hoje você me ama. O que eu te fiz? Nada. Você que se resolveu com Deus. Foi lá, virou do avesso, lavou a alma, desencapetou, pelo menos um pouco. Pronto, mudou. Eu não sei nem quem é você. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai, minha gente. Aqueles seus amigos da faculdade, chato, injuriento. Aqueles parentes, tomador de cerveja, queixo duro, que fala. Que hoje deve ter falado para você. Mas, ei, comprou a cartelinha lá? Como é que é o nome? É Fusca? Nossa Senhora, só dinheiro nessa tua igreja, hein? Você vai de novo? Aí você fica lá, você se magoa. Podia ir embora mais cedo, se fosse mais inteligente. Mas gosta de sofrer? Fica então. Mas tá. Aí você se magoa, você entra em crise. Ai, padre, vai ver que eles estão certos, né? Porque, ei, não conhece o Pai, amigo. Irmãos, vamos entender isso. Nós somos rodeados de pessoas que não gostam de Jesus. Não, padre, mas ele é um homem bom, trabalhador. Não estou dizendo que é vagabundo, eu estou dizendo que ele não gosta de Jesus. Não, mas ela é uma menina boa, sabe? Eu não estou dizendo que ela não tem as qualidades dela, eu estou dizendo que ela não gosta de Jesus. Chupa essa manga aí. É só isso. Gente, tem gente que não gosta de Deus, não gosta de Cristo, não gosta. Não é com você, não é comigo. Irmão, se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Mas aí ele faz então a promessa. Desde já a gente é filho de Deus, mas ainda nem sequer, nem de longe, se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, o céu, a glória, seremos semelhantes a Ele, porque nós vamos ver Ele tal como Ele é. Olha que lindo isso. Só que isso é hoje? Não. Isso é uma esperança.
esperança. E o que a gente faz enquanto espera? Se suja na tribulação? Não. O que a gente faz enquanto espera? Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E é aqui que está, meu querido. Essa vida também é um tempo de esperar por Deus. Por isso que o suicídio é uma coisa tão terrível. Pensa um ser humano chegar ao ponto de não encontrar dentro dele nenhuma gota mais de esperança, a ponto de nem esperar que Deus venha buscar ele. Ele mesmo está indo hoje. O total desespero. Mas enquanto esperamos nele, o que a gente faz? Todo o que espera nele, aqui está o sinal de que a gente espera nele. E que é um sinal maior do que vir à igreja. Apesar de que não é possível viver isso sem vir à igreja. Mas qual é o grande sinal então? Todo que espera nele purifica-se a si mesmo. Gente, nós precisamos começar a ficar mais santo um pouquinho, dia a dia. Quando a gente para e fecha para balanço e olha um mês atrás, 2 meses atrás, olha, nós já estamos entrando em novembro, lá foi 2019 de novo. Mais um ano foi. A gente olha para trás, todo aquele que nele espera, Deus está nos dando mais um ano, lá se vão mais 10, 11 meses. Purifica-se a si mesmo. Gente, nós precisamos hoje, em novembro de 2019, estar mais puro, mais em Deus, mais virtuoso do que na virada do ano, no janeirão que foi, que já voou. Todo o que espera nele se purifica. E claro que você não vai fazer isso sem a força do sacramento, sem a força da oração. Mas purificar-se a si mesmo, levar as próprias sujeiras a sério, para de passar desodorante em cima dessa roupa fedida, você precisa lavar isso aí. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo. E aí, queridos, o evangelho de hoje, Jesus viu as multidões, subiu no monte e se sentou, como Moisés um dia fez. Jesus é o novo Moisés, é a nova lei. Tinha uma multidão com Jesus, e o que a multidão queria? Bênção, cura, milagre e pão. E o que Jesus fazia com a multidão? Dava. Gente, Deus é bom que Ele dá o que você quer. O quanto de Jesus você e eu temos na nossa vida, não tem a ver com Ele, tem a ver com a gente. O que você quer com Jesus? É o que você vai ter com Jesus. Então a multidão ia atrás de coisas, nas suas dores, nas suas frustrações, como nós também. Nada como uma tribulação e uma provação para... Está precisando voltar para a igreja. O bolso aperta, o caroço aparece, um filho dá problema, uma coisa não vai bem, o desemprego chega. A gente planta em São Pedro, cadê chuva? E a gente perde, a gente vem. Nada como essas coisas da vida para nos trazer para Jesus. Então Jesus tinha as multidões, e Jesus nunca condenou as multidões. Jesus dava, Jesus consolava. Mas aí ele sobe no monte, subir no monte, é um degrau a mais. Ele se senta, e quem é que se aproxima? As multidões? Os discípulos. Porque na nossa fé também é assim, meus amados. Existe o primeiro momento da vida, resolver problemas na igreja com Deus. Pedir, clamar, chorar, arrepiar. Mas aí Jesus, feito, ou depois de nos ter dado, de nos ter uma repaginada, Ele quer se sentar e conversar com você e comigo e nos ensinar coisas. E aí o que acontece com a multidão? Está tarde, preciso acordar cedo amanhã. Trabalhei a semana inteira, chegou visita em casa. Nós precisamos, Jesus... Como é que é o seu canal no YouTube mesmo? Depois eu assisto lá o senhor. E os discípulos se aproximaram. E discípulo é sempre menos gente do que multidão. E foi para os discípulos que Jesus começou a ensinar. Porque tem coisa que você não tem e não adianta ensinar para pagão. Tem coisa que quando você é ou está, presta atenção no padre, mundano, na carne, você não vai entender. É por isso, meu irmão, que às vezes numa missa tem gente que sai flutuando e tem gente que sai blasfemando. É por isso que no momento, seja uma missa, seja um encontro,
Seja tantas coisas, por exemplo, que a nossa paróquia oferta e proporciona. É por isso que tem gente que sai flutuando e tem gente que sai ou blasfemando ou nem vai e fica em casa xingando. Porque essa diferença, meu querido e minha querida, entre multidão e discípulo, meus amados, muitas vezes não está no banco que a gente senta, não, está dentro do coração. Dentro de nós, que às vezes insistimos em ser uma eterna multidão, e discípulo nada, coisa nenhuma, nunca na vida. Jesus ensinou coisas, algumas coisas, várias coisas, as principais coisas, só para os discípulos, e isso é uma postura do coração da gente. Por que não ensinava certas coisas para a multidão? Para a multidão ele contava história de filho rebelde, ovelha que perde, moeda que some. Para a multidão ele contava a história do demônio que sai e volta 7 vezes pior. Tinha coisa que ele só contava e só contou para quem é discípulo. Porque se aqui dentro eu não estou na postura de discípulo, eu vou entender? Não vou, tem coisa que não faz sentido. Então, para os discípulos, ele disse o caminho do céu. E muito mais do que isso, ou junto com isso, não só o caminho da salvação, irmãos, ele disse bem-aventurados, é o caminho da alegria. E aqui está, meus irmãos, as bem-aventuranças de hoje. O padre não vai explicar uma por uma, porque não precisa. Só de ouvir faz sentido para nós. Jesus chamou aquilo de bem-aventurança. Bem-aventurado significa feliz, bem encaminhado, bem rumado, bem encaminhado, na aventura certa da vida, felicidade. Só que Jesus fez uma lista de caminhos de felicidade que para quem é mundano e carnal não faz sentido nenhum. O mundo ri disso. Quem é mundano na sua estrutura de personalidade, de valores, escuta isso aqui, acha isso aqui um absurdo, uma bobeira, nada a ver. Ai, que exagero, não precisa tudo isso. Também não é assim. Isso aqui só encaixa, só move e faz sorrir quem é discípulo dele. Se não, meu irmão, é poesia, sei lá o que é, mas não resolve, entende? Feliz, bem-aventurado, bem encaminhado. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados, felizes os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados quem é misericordioso, bem-aventurados os puros de coração. E esse puro de coração aqui é a estrutura afetiva nossa, sexual nossa, significa feliz o homem enquanto homem, no seu masculino puro. A mulher enquanto feminino, a mulher pura, sadia. O que mais? Bem-aventurado, feliz. Quem promove paz. Gente, essas coisas todo mundo dá risada. E aí, quando a gente trilha o caminho das bem-aventuranças, lembra que o padre falou no início da homilia do purgatório? Do purgar? Lembra, sim ou não? Tem duas bem-aventuranças aqui, tem duas alegrias, que verdadeiramente não são alegrias num primeiro momento, são sofrimentos. Que quando você vai vivendo as bem-aventuranças, vai chegar nessas outras duas aqui. Que é um modo da gente purgar em vida e não no purgatório. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino do céu. Quando a gente é perseguido por causa de Cristo, é gostoso? Não. Porque quando a gente faz tudo certo, o que a gente quer? Recompensa, reconhecimento, aplauso, não é verdade? Quando a gente faz tudo certo, quando a gente se dispõe a amar as pessoas, a gente gostaria de ser amado também. E aí vem a perseguição. Mas o que a perseguição faz? Por que Jesus diz, feliz de você que está sendo perseguido por causa da justiça? Por que você é feliz? Porque nesse sofrimento de ser perseguido, já nessa vida, não precisa esperar o purgatório, já aqui você pode purgar sua vaidade, seu ego, sua prepotência, sua arrogância. Então nós já vamos purgar isso nessa terra, com a perseguição. E bem-aventurado o perseguido, por quê? Porque quem é o bem-aventurado por excelência? Jesus, e Jesus também foi perseguido.
Feliz de quem se assemelha a Jesus, não só quando faz milagre, não só quando faz caridade ou quando prega o evangelho. Feliz de quem se assemelha a Jesus também na cruz. Não é para todo mundo. A outra bem-aventurança: feliz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e até mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Bem-aventurado. A bem-aventurança que nos purga nessa vida. E minha gente, se a gente entendesse isso de verdade, a gente diminuiria já de uma vez, quase que totalmente na nossa vida, um pecado muito feio, muito triste, muito bobo, porque nos faz perder a graça, que é o pecado da lamúria, do chororô e da lamentação. Se a gente entendesse as coisas que nos purgam nessa vida, se a gente entendesse isso que o Padre está tentando explicar aqui, a gente quase nunca mais pecaria por lamúria, reclamação e chororô. Por exemplo, está um calor desnecessário, né, gente? Nossa, mas que calor, pelo amor de Deus, sangue de Jesus. Por que não coloca mais ar-condicionado? Porque está calor. Purga. Oferece. Está calor e não vai esfriar. Se eu reclamar, piora. Glória a Deus. Vou purgar a minha impaciência. Esse meu jeitão controlador de ser. A vida não é assim, onde você aperta um botão, aparece no visor assim 17 graus e fica gelado. Tem coisa na vida, amigo, que não é do teu tempo, não é do teu jeito. Amanhã é segunda-feira. Quantas coisas não é no nosso tempo, não é no nosso jeito? A gente faz a experiência de ir purgando já no calor que faz dentro da igreja. Você que é mulher, esse calor que tá, você está cansada, trabalhou igual uma escrava a semana inteira e hoje, fazendo comida para parente que você nem gosta, ficou até agora há pouco lavando louça. A senhora está aqui, ao invés de estar cheirosinha, está com a mão com aquele cheiro, aquela mistura de detergente com gordura, esfolando panela de costela que a senhora fez, aquela maionese, aquela coisa gordurosa. E para ajudar, a senhora está naqueles dias, a senhora está com cólica, tem que vir na missa. Devia ter ido cedo, porque eu falei para a gente de manhã, mas ninguém me escuta nessa casa. Aí peca ainda mais, né? Não é assim? Purga. Oferece para purgar. Mas você chega aqui, com calor, com dor. Deus me livre, mas talvez você é corintiano, tomou um passeio hoje, né? Que coisa triste que foi para os corintianos. Hoje foi um dia difícil para os corintianos. E você chega aqui, senta por aqui, por exemplo, onde não dá para ver aquela outra porta, e a comentarista diz assim: vamos iniciar nossa Santa Missa em pé, cantando com alegria, para receber a equipe e o presidente da celebração, Padre Mário. Às vezes lá daquela porta eu escuto, vixe. Estou falando sério. Aproveita para purgar. Só que como você não entende isso, eu lá da porta, ao escutar isso, purgo eu. Purgo eu. Entendeu você? Nós podemos purgar, gente, tanta coisa nessa vida. E se a gente entender isso, a gente vence o pecado da lamúria, da reclamação, porque Deus nos quer salvos e alegres. Olha o último versículo, Jesus diz, quando acontecer essas coisas purgativas na sua vida, na minha vida, o que a gente faz? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, meus irmãos, olha que bupada, a gente tem que tomar uma decisão, meus queridos. Próxima vez que nos vier, na ponta dos lábios e da vida e do coração, aquela frase mais ou menos assim, o que adianta ser bom para os outros, igual eu sou, rezar o tanto que eu rezo, ir na igreja igual eu vou, se... Aí cada um completa do seu jeito. Minha gente, nós vamos nos decidir. Na próxima vez que isso for me acontecer, o que adianta tanto que a gente faz, se... E aí todo mundo tem uma lista enorme. A gente precisa escolher o que a gente vai fazer, meus irmãos. Ou a gente abandona de ter fé e de crer nas bem-aventuranças e vamos ser pagão fora da igreja logo de uma vez?
Ou nesse momento, na hora do se, que adianta dizer se, ou nessa hora a gente lembra disso aqui, ó, alegrai-vos e exultai. Que alegria. A experiência da alegria na tribulação, da alegria no purgatório. Alegrai-vos e exultai. Por quê? Porque será grande a vossa recompensa no céu. Vamos terminar aqui. Onde é que está a recompensa? Na terra ou no céu? A recompensa está no... E a alegria? Aqui. Fala para quem está do seu lado, ih, você errou. Fala, ai que burro, dá 0 para ele. Irmãos, o cristão vai receber a sua recompensa na terra ou no céu? E a alegria? Na terra. Alegrai-vos e exultai. Aqui e agora. Fala para quem está do seu lado, arruma um sorriso, porque com essa cara você não vai entrar no céu, não. Eu não sei se você fala para essa pessoa, você não jantou? Você não tomou as dipirona? O que é que te aconteceu? É dor de ouvido? Não é possível, é cólica. Pergunta para essa pessoa. Olha, um povo emburrado, gente. Fala para quem está do seu lado, arruma um sorriso aí, por favor. Isso, olha que linda que a senhora ficou. Ó, coisa fofa, nesse rosa. Que linda que está, sorrindo. Irmão, nas bem-aventuranças, e aqui está, a bem-aventurança é um caminho de felicidade. É um caminho de alegria. Só que se a gente não é discípulo, é um caminho de gente boba. Ai, fica aí, jogando a vida fora. A moça nova. Não, é um caminho de alegria. É, porque a vida é uma só, padre. Eu preciso provar. Tem gente que sabe ser besta, né? Meu Deus do céu. O triste é quando o demônio faz a pessoa não é nem pecar, é ficar burra mesmo. Né? Ó, a bem-aventurança é um caminho de alegria para essa vida aqui. Mas a recompensa? No céu. A recompensa está no céu, mas a alegria tem que estar aqui. Que Deus hoje, por intercessão de todos os santos, nos cure da tristeza, da lamúria e da reclamação. Bem-aventurado é feliz, é satisfeito, é convicto, porque, meu querido, quando a tristeza entra, a dúvida chega. Quando a tristeza entra, as dúvidas começam a pipocar dentro da gente. Mas quem tem a alegria do Evangelho tem a convicção, mesmo na tribulação. Louvado seja nosso Senhor Jesus.